Quando a gente fala de permutação, a gente está pensando em trocas de posições entre os elementos. Basicamente, a gente tem um tipo de permutação que é chamada permutação simples. Que é isso? Bom, primeiro eu vou falar a respeito de uma fórmula. Na permutação simples, você diz o seguinte: você está permutando n elementos. Então, é uma permutação de n elementos. E isso é dado por n fatorial. Vou te dar um exemplo disso. Exemplo número 1. Imagine a seguinte situação. Você tem 5 amigos andando num carro de 5 lugares. Os 5 dirigem. Os 5 podem ocupar, qualquer um dos 5 pode ocupar a posição do motorista. De quantas maneiras diferentes esses 5 amigos podem se dispor nos 5 bancos, nos 5 lugares do carro? Se eu fosse pensar fazendo um raciocínio ao invés de usar a fórmula, podia imaginar o seguinte: esse é o primeiro banco. Quantas possibilidades eu tenho de escolher um dos amigos para sentar nesse banco? 5 opções. E aí eu escolhi alguém, sentou naquele banco. Para o segundo banco, quantas opções restam entre os amigos? 4, porque um já foi para o primeiro banco. E assim sucessivamente, quantos restariam para ocupar o terceiro banco? Quantas possibilidades eu teria de ocupá-lo? 3, e depois 2 e depois 1. Ou seja, 5 fatorial. Um problema desse tipo, a gente poderia então dizer, bom, estou permutando 5 pessoas em 5 lugares. É a permutação de 5 elementos. E pela fórmula, a gente chegaria em 5 fatorial. Caso você queira, são 120 maneiras. 5, 4, 3, 2, 1, 120 formas diferentes dos amigos se disporem no carro. Ok, depois da permutação simples, a gente tem permutações com repetições. Permutação com repetição ou repetições, pode ser só uma coisa se repetindo, podem ser várias coisas se repetindo. Eu vou te dar um exemplo 2, que ainda é de permutação simples e talvez fique mais claro depois na hora que você olhar para uma permutação com repetição. Imagine então agora a palavra ato. Eu quero saber quantos anagramas essa palavra tem. O que são anagramas da palavra? São rearranjos das letras da palavra. Por exemplo, eu podia abrir aqui. Eu tenho a própria palavra como um anagrama dela mesma. Muda o O com o T, vira aote, é um outro anagrama. Muda, agora põe o O no começo, oate. Ota, toa e tal. Esses são os 6 anagramas que essa palavra teria. Bom, se eu fosse pensar em posições, tenho 3 letras, portanto 3 posições. 3 possibilidades de preencher a primeira posição, ou A, ou T, ou O. 2 possibilidades da segunda, porque uma já foi escolhida na primeira. E uma na terceira, porque as 2 primeiras já foram escolhidas. O que seria o mesmo que 3 fatorial, ou que seria a permutação de 3 elementos, que daria 6 anagramas. Por que eu quis usar esse exemplo? Para você ver anagramas. Pronto. Para você ver que essa formulinha aqui, permutação de n elementos, como estava aqui, só que com n1, n2, n3, nk repetições. Isso seria dado por n fatorial, até aqui está igual à permutação simples, sobre
N1 fatorial, N2 fatorial, NK fatorial. Isso aqui do denominador faz com que você despreze a troca de posições entre coisas repetidas. E eu vou te dar um exemplo de palavra que tenha letras repetidas. Exemplo 3. Pense na palavra arara. Se eu estou olhando para a palavra, ela tem 5 letras. A princípio eu diria que é uma permutação de 5 elementos. No entanto, você olhando aqui, tem a letra A aparecendo 3 vezes. Se eu troco esse A com esse A de posição, não mudou a palavra. Se eu troco esse A com o último, também a palavra não mudou. Se eu trocar esses dois de posição, também não muda. Então, eu vou indicar um 3 aqui, dizendo, olha, tem um dos elementos que aparece 3 vezes. Então, eu tenho que desprezar a troca entre esses caras que são iguais. Mas ele não é a única coisa que aparece repetida. Tem uma letra R ali que aparece 2 vezes. Então eu chego aqui e coloco um 2 para indicar que tem um elemento que apareceu 2 vezes. É isso que esses valores aqui vão indicar. O número de vezes que cada elemento que apareceu de forma repetida aparece na sua palavra, na tua expressão. E isso vai ser igual a, de acordo com a fórmula, eu faço o fatorial do total, esse é o número de elementos no total, 5 fatorial, sobre 3 fatorial, para desprezar a troca de ordem entre os A's, e ainda sobre 2 fatorial, para desprezar a troca de ordem entre os R's. Isso nos daria, deixa eu apagar um pedacinho aqui, isso nos daria, vou abrir o 5 até chegar em 3, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Parei aí, porque eu já cheguei num fatorial, 3 fatorial e 2. Por que eu estou pondo 2 e não 2 fatorial? Porque 2 fatorial é 2 vezes 1, que dá 2. Simplificando, o 3 fatorial vai embora. E o 4 dividido por 2 dá 2. E, portanto, eu posso afirmar que a palavra arara terá 10 anagramas. Com isso, eu já desprezei a troca entre letras repetidas. E essa é a parte em que você tem que lembrar da divisão. A divisão, nesse caso, está desprezando a troca de ordem entre coisas iguais. Trocar um A com A não afeta em nada. Trocar um R com outro R também não afeta em nada. Não cria uma palavra nova. Existe um terceiro tipo de permutação, que é a chamada permutação circular. Ela é pouco utilizada, no entanto, às vezes aparece um ou outro problema que pode fazer uso dela. Essa permutação circular tem uma formulinha bem simples que diz, se eu estou numa permutação circular de n elementos, eu faço n-1 fatorial. Simples assim. Tá, mas quando é que eu vou usar isso? Deixa eu apagar um dos exemplos daqui. Na verdade, eu vou apagar todos. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Pronto. Onde é que eu usaria a permutação circular? Imagine que você tem uma mesa. Vou falar que esse é o exemplo 4. Imagine que você tem uma mesa redonda, com as cadeiras colocadas uma ao ladinho da outra,
E essa mesa redonda tem 6 lugares, 6 cadeiras. E 6 amigos vão ocupar essa mesa. 6 amigos. De quantas formas diferentes esses 6 amigos poderiam se sentar a essa mesa de 6 lugares? Pensando o seguinte: se você olhar para o seu lado direito e olhar para o seu lado esquerdo e tiver os mesmos amigos, a sua posição em relação a eles não mudou. Então, se você modificar as pessoas ao redor da mesa, não muda nada. Se você pensasse isso com 2 amigos, era mais fácil de você enxergar. Quer ver? Imagina uma mesinha aqui. Eu vou fazer uma cópia dela. Vou colá-la aqui. Pronto. Imagina que eu tenho só 2 amigos que vão se sentar à mesa. Um vai estar marcado aqui. Opa. Caneta errada. Pronto. Um está sentado aqui, é o vermelho. E o outro está sentado aqui, é o azul. Se nessa outra mesa ou nesse novo arranjo você colocar o azul e o vermelho, mudou a disposição dos amigos ao redor da mesa? Não, por quê? Porque trata-se de uma mesa redonda, uma mesa circular. Se você olhar nessa configuração aqui, é como se a gente estivesse olhando de cima a mesa, tá bom? O amigo vermelho tem ao seu lado direito o azul e ao seu lado esquerdo o azul também. Nesse caso, o amigo vermelho do lado esquerdo tem o azul, do lado direito tem o azul. Não mudou nada. Pegar 2 pessoas e girá-las, trocá-las de posição ao redor da mesa, não vai mudar a posição delas entre si. Bom, então são 2 pessoas. Quantas opções eu teria aqui? Uma opção apenas. 2 pessoas, ou cor errada. 2 pessoas. Uma maneira. Se eu inserisse uma terceira pessoa aqui, amarela. Do lado esquerdo da vermelha está amarela, do lado direito está azul. Se eu mudar agora, do lado esquerdo da vermelha está amarela, aqui do lado direito está amarela, mudou. Tem alguma outra configuração diferente dessas 3 pessoas para mudar a posição delas entre si? Não. Então, com 3 pessoas, eu consegui 2 arranjos, 2 opções, 2 possibilidades. E aí isso vai meio que tomando forma de você entender por que é o número -1. 2 pessoas, 2 menos 1, 1. 1 fatorial dá 1. 3 menos 1, 2. 2 fatorial deu 2. Portanto, se nesse caso eu estou falando em 6 amigos sentando ao redor de uma mesa circular, qual seria o número de possibilidades? É uma permutação circular de 6, que vai ser 6 menos 1, 5 fatorial, o que daria 120 maneiras de dispô-los ao redor dessa mesa. Não é uma coisa simples de enxergar, como você pode ter percebido aqui. Ainda assim, é uma coisa pouco cobrada nos vestibulares, em concursos, em provas, mas que às vezes é interessante que você se lembre. Não é uma fórmula tão difícil de lembrar, que pega o número -1, faz o fatorial. Algumas pessoas colocam um Czinho aqui em cima para indicar que é permutação circular. Outras preferem colocar um Czinho aqui embaixo mesmo. E eu acho que é muito mais simples guardar só como permutação, e aí você lembra se é simples
ou se é circular, usando n ou n-1 fatorial. Mas, de novo, esse é um caso muito pouco cobrado. Eu colocaria até um asterisco aqui de menos importância, para você não se ater muito ao detalhe da permutação circular. Essas duas são mais importantes para a gente na maior parte dos problemas envolvidos com permutação. Ok?